Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa videoaula da disciplina História do Pensamento Filosófico. Hoje nós vamos dar início à unidade 2 do nosso material, que trata da filosofia moderna. Nós vimos na unidade 1 a filosofia antiga e a filosofia medieval. E assim como nós fizemos, na transição do pensamento filosófico da Idade Antiga para a filosofia medieval, nós vamos ver aí os antecedentes, que levaram a essa transformação filosófica, ao surgimento dessa filosofia. Como eu sempre falo, não é você simplesmente dormir em uma determinada concepção e acordar em outra. Então é preciso todo um contexto histórico. E a gente vai contextualizar o que foi que aconteceu para que nós pudéssemos chegar a essa filosofia moderna. Então, nós temos aí como antecedentes o renascimento cultural, a renascença das belas artes, a retomada da cultura greco-romana. Nós temos aí um outro ponto que vai corroborar com o surgimento da filosofia moderna, que são as reformas religiosas. Vamos lembrar que anteriormente, na Idade Média, nós tínhamos uma predominância, tivemos pelo menos durante a maior parte, na chamada Alta Idade Média, a predominância da igreja, sobre a sociedade, e posteriormente, na Baixa Idade Média, essa igreja começa a perder forças, principalmente a partir do momento das reformas religiosas, a reforma luterana, calvinista, e aí a igreja inicia um movimento também de contra-reforma, mas a igreja, de certa forma, ela acaba perdendo um pouco desse poder, dessa preponderância em cima da sociedade. Um outro ponto também interessante que vai contribuir para essa nova forma de pensar é a descoberta, até um termo um pouco ultrapassado de se utilizar, mas o encontro das Américas, quando os europeus eles encontram aqui esse novo mundo, por assim dizer, como ficou conhecido, e por que isso vai influenciar para o surgimento da filosofia moderna? Porque vai ser percebido ali que existem outras coisas além daquilo que se conhece. Então as Américas vêm aí a reforçar. Um outro ponto também que vai contribuir para esse surgimento aí vai ser a Revolução Científica, que começa ali por volta do século XVI, perdura até o século XVIII, o momento em que as ciências, novas ciências vão surgindo, o surgimento da biologia, a física cada vez mais sendo explorada, nós temos ali a Revolução Copérnica, Francis Bacon também com todo o seu pensamento. Então a Revolução Científica ela vai ser um dos fatores que vão contribuir com o surgimento da filosofia moderna. E no auge da Revolução Científica, nós vamos ter o surgimento aí de um grande pensador, ele que é considerado o primeiro pensador moderno, e ele vai justamente ser defensor de uma corrente filosófica. Lembrando que a filosofia moderna, como já foi falado em algumas aulas, ela vai ter como pressuposto entender como que o sujeito se apropria do conhecimento, como que esse ser se apropria do conhecimento. Nós vamos ter várias correntes filosóficas aí ao decorrer da filosofia moderna que vão cada uma defendendo a sua concepção. E uma dessas correntes vai ser defendida por René Descartes, considerado o primeiro pensador moderno, e ele defende justamente a filosofia racionalista, ele defende o racionalismo. E o que é o racionalismo, gente? O racionalismo é a corrente filosófica que defende o pensamento como principal fonte do conhecimento, tá certo? Então, para os racionalistas, o conhecimento ele vai ter como fonte de apropriação o pensamento, Tanto que o Descartes tem essa célebre frase aí, o penso logo existo, e ele vai chegar a essa
concepção, né, de racionalismo, a partir do momento que ele passa a cogitar e a duvidar, né, sobre a nossa própria realidade, né? Ele questiona até mesmo se essa nossa realidade é real, né? É a chamada dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, né? Será que eu estou dormindo? Será que eu estou acordado? Será que tudo isso que nós estamos vivendo aqui não trata-se de um sonho? Né? Então, o Descartes, né, nessa ânsia de busca por uma resposta, ele chega a uma conclusão, né, que é a conclusão da existência de um gênio maligno. Presta atenção, ele não está falando aqui que o gênio maligno é Deus. Tem pessoas que confundem, acham que Descartes fala do gênio maligno que é Deus. Não, Descartes, ele primeiro comprova a existência de Deus e depois comprova a existência do ser pensante, né? Mas o gênio maligno seria aí uma força que nos leva a ter sensações diferenciadas, né? E ele diz o seguinte: olha, enquanto esse gênio maligno pensa que está me enganando, na verdade ele não está, porque eu estou pensando, né? Então, se eu penso, logo eu existo, né? Então, o Descartes chega a essa conclusão, né? Para o Descartes, tá? O conhecimento ele só vai ser aceito, né, como racional se ele possuir juízos, né, em seus juízos necessidades lógicas e validade universal. Né? O que é isso? Né? Como que eu vou me apropriar desses juízos lógicos, né, dessas necessidades lógicas, né, com validades universais? Universal porque é o pensamento de uma forma geral, né? Através do pensar, né? Através da razão, né? Então, o uso da razão, né, é o que vai aí ser responsável na visão do Descartes para o surgimento aí do conhecimento, né? Então ele vai ser o defensor dessa corrente, tá certo? O Descartes ele vai ser o cara que vai defender aí o racionalismo como um racionalismo imanente, né? Ou seja, esse racionalismo imanente ele já faz parte, né, do nosso ser, né? Ele não é separado da nossa matéria, do nosso intelecto, né? Então está tudo ali junto, né? Então eu apenas faço através do uso da razão as significações para cada apropriação de conhecimento que eu quero ter, né? Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Imagina Descartes diz o seguinte: olha, imagina alguém que pensa numa fada, né? Como que eu vou saber, né, que aquela fada ela vai ser real ou não? O Descartes vai dizer é simples. Através do pensar, você imagina uma mulher pequena e coloca um par de asas nela. Então eu juntei duas coisas reais, né? Através da minha racionalidade, através do meu pensamento, duas coisas reais para chegar a essa concepção aí de fada, tá certo? Então ele diz que essa racionalidade ela já está ali, né, apropriada de nós, tá certo? Onde a matéria, né, o Descartes duvida dessa matéria, né, e o nosso intelecto ele acaba se dando aí, chegando a esse intelecto por meio do pensamento, né, do uso da razão. Em contraposto ao pensamento do Descartes, né, e aí nós vamos perceber, se você for mais a fundo depois, quiser se apropriar de novas pesquisas, você vai perceber que o pensamento do Descartes ele é muito apropriado, muito associado, perdão, ao pensamento do Platão, né, daquele mundo das ideias, daquele mundo inteligível, né? E aí, contrapondo ao pensamento dele, nós vamos ter o John Locke e o David Hume, que eles vão ser defensores de uma outra corrente, né? Esses dois, eles vão dizer que o conhecimento ele não se dá por meio da razão. Muito pelo contrário. O conhecimento ele se dá por meio da experiência. Então, eles vão dizer o seguinte: não adianta você estar ali pensando, né, e achar que vai adquirir o conhecimento. Muito pelo contrário, você precisa viver, você precisa experimentar. Então, a experiência ela vai ser
o ponto fundamental para a apropriação do conhecimento na visão do Locke e do Hume, que são defensores do empirismo, tá? Para eles, o espírito humano ele está vazio de conceitos. É como se nós fôssemos ali uma folha em branco, né? O Locke, inclusive, ele diz isso, né? A alma é um papel em branco e a experiência interna, que é a reflexão, juntamente com a externa, que é a sensação, né? Então, a experiência ela vai se dar por meio tanto da reflexão quanto da sensação. Aí você pode pensar assim, mas peraí, professor, quando eu falo de reflexão, não estou falando do pensar? A partir do momento que essa experiência interna, essa reflexão está associada com uma experiência interna, ela não é uma racionalidade na visão do Locke. Vamos pegar como exemplo uma colher quente. Você encosta uma colher quente no seu braço, o que vai acontecer? Você vai se queimar. Se você encontra novamente uma colher quente, você não vai encostar ela no teu braço, porque tu já sabes através da reflexão, por uma experiência que você viveu na sensação, ou seja, externa, que aquela colher ela vai te queimar, né? Então, isso só foi possível a partir do momento que você viveu a experiência da sensação. Se eu nunca tivesse visto uma colher quente, jamais eu saberia que eu poderia me queimar, né? Então, Locke ele nos diz isso, que são as experiências, né, que vão preencher, né, todo o nosso conhecimento, tá certo? Os conceitos universais fazem parte de fatos concretos, tá? Os conceitos universais, né, mudando aqui o slide para vocês acompanharem o empirismo, né, os conceitos universais fazem parte de fatos concretos. Vamos voltar aqui um pouquinho, diferente do que diz lá o René Descartes, né, onde ele fala que o conhecimento ele vai se dar, né, através de juízos lógicos, né, através de necessidades lógicas. Não. Para o John Locke, o David Hume, os conhecimentos eles partem de fatos concretos, ou seja, eu preciso ter uma comprovação, algo concreto, tá, que realmente possa garantir com que aquele conhecimento é válido, né, com que aquele conceito seja válido. Tá? Eles combatem o princípio das ideias inatas, muito presente dentro da concepção racionalista, né? A ideia de que as ideias são inatas. Né? Vamos pegar como exemplo um bebê, né, recém-nascido. Se nós formos olhar pela visão racionalista, né, o Descartes vai nos dizer que aquele bebê, ao ser levado para o seio da mãe, já sabe que ele tem que mamar, né? Já o empirismo, ele vai nos dizer, né, que o bebê só vai saber que tem que mamar a partir do momento que a mãe apresentar para ele o seio, né, e mostrar para ele que ele precisa ali se alimentar. Então ela vai trazer, né? Então, de uma forma racionalista, o bebê já sabe naturalmente o que fazer. De uma forma empirista, a mãe precisa proporcionar essa experiência para o bebê. Tá? O David Hume ele diz também que há uma divisão das ideias, né? Onde eu vou ter ali a impressão e as ideias, onde a impressão nada mais são do que as percepções nítidas das sensações, né? Aquilo que eu vou perceber ao meu redor de forma nítida, né? Através das minhas sensações, enquanto que as ideias nada mais são do que cópias dessas impressões, tá certo? Então, só para recapitular, racionalismo defende que o conhecimento se dá por meio da razão. Teve como grande defensor dessa corrente o René Descartes, que é considerado aí o primeiro pensador moderno, tá? E contrapondo ao pensamento dele, nós vamos ter o empirismo, né? Onde nós teremos aí o John Locke e o David Hume como grandes defensores dessa corrente. Aí durante muitas décadas vai ficar essa briga, né, entre os racionalistas, a corrente racionalista e a corrente empirista, né? Até que vai surgir um cara que vai acabar com essa briga, com essa confusão. Vai ser o Immanuel Kant, né, alemão. O Immanuel Kant vai buscar
superar essa dicotomia, né, entre o racionalismo e o empirismo. Ele vai buscar mostrar que o conhecimento, para que o sujeito se aproprie desse conhecimento, ele necessita tanto da razão quanto da experiência, tá? Então ele vai concordar com o intelectualismo, tá? Mas ele vai dizer que a existência de um fator racional e o empírico é que vão dar origem ali ao conhecimento, né? Então, eu vou viver, né, essa experiência, tá? E a priori, né, eu me encontro num determinado estado de não conhecimento, nesses elementos a priorísticos, que são, na visão dele, conteúdos vazios, né, serão preenchidos por toda essa experiência que eu vivenciei, né? Então, ele vai nos dizer que eu dependo tanto da experiência quanto do racionalismo. Afinal de contas, para o Immanuel Kant, no conhecimento existem elementos que independem da experiência, né? Bora pegar o exemplo ali da colher novamente, né? O Kant vai dizer que, mesmo eu não tendo ainda essa experiência de que se eu encostar a colher quente no meu braço eu vou me queimar, mas através da razão eu vou saber que aquele objeto com uma alta temperatura pode acabar vindo a me machucar, tá ok? Então, o material de conhecimento para Immanuel Kant provém da experiência, né? Já a forma que este material irá adquirir está no pensamento, né? Então, eu vou adquirir o conhecimento através da experiência, tá? Agora, o que fazer com esse conhecimento já vai ficar ali na minha razão, tá bom? Então, eu sei que a colher quente, ela queima, né? E a priori, né, esse pensamento preenchido vai fazer com que, através da razão, eu perceba que aquele objeto quente não deve ser encostado na minha pele para não me queimar, tá? Então, racionalismo defendido por René Descartes, o conhecimento se dá através da razão, né, através da racionalidade. Empirismo defendido aí por John Locke e David Hume, tá? E o apriorismo, que é a junção desses dois pensamentos, né? A busca, por assim dizer, da superação dessa diferença entre esses dois pensamentos, onde o Immanuel Kant vai nos dizer que eu preciso tanto da razão quanto da experiência para adquirir, tá certo? O conhecimento. Eu peço para vocês fazerem uma leitura mais profunda do material, tá? Na unidade 2, páginas 52 a 63. Ficando alguma dúvida, tá? Como eu falei para vocês, aqui foi uma breve explanação sobre os principais pensamentos desses três filósofos, porque se nós fôssemos aprofundar um por um, seria aí mais de 1 hora de vídeo com toda certeza, tá? Então peço para vocês se aprofundarem um pouco mais aí através da leitura, mas focarem nessas ideias principais aí sobre a origem do pensamento, do conhecimento para cada um deles, tá certo? Racionalismo, do René Descartes. Empirismo, John Locke e David Hume. E o apriorismo de Immanuel Kant, tá bom? Dúvidas? Postem suas perguntas lá no fórum que eu irei responder todas, tá bom? Abraços e até a próxima.